Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia e hoje a gente vai conhecer o capítulo 34 de Gênesis, que fala sobre a Diná, filha do Jacó com a Lia. O que ela passou nesse capítulo, gente, é assim, revoltante. O que era uma mulher naquela época, né? E o mais interessante do capítulo é que, por exemplo, foi com a Diná que aconteceu. E quando a gente fica sabendo o que os irmãos fizeram, a gente não sabe se concorda ou discorda do que aconteceu. Essa história é o verdadeiro caso de quando é com o outro, a gente pensa de uma forma. E quando é com a gente, talvez a gente pensaria de outra forma. Tipo, foi com o outro, eu discordo do final. Mas se tivesse sido comigo, eu acho que concordaria com o final. É impressionante, gente. Eu vou contar a história para vocês agora. Vamos lá. O capítulo começa com a Diná saindo de casa, que ela ia conhecer umas moças lá da região. Ela foi até a cidade dos Heveus, que era um povo vizinho lá da onde ela estava. Igual qualquer moça, gente, que gosta de sair para conversar, conhecer gente nova. Só que lá, um cara chamado Siquém, ele era filho do homem mais importante da cidade. Mas em vez dele respeitar, chegar e conversar, igual qualquer um quando tem interesse numa mulher deve fazer, né? Não, ele catou ela à força. E esse catou à força, gente, é aquilo mesmo que vocês estão imaginando. Porque lá na Bíblia fala que ele desonrou Diná. Então, vocês já sabem o que ele fez com ela, né? E olha isso. E depois dele ter feito isso com ela, ele falou que estava apaixonado por ela. Lá na Bíblia fala que ele falava com carinho com Diná e queria casar com ela. Mas olha, em nenhum momento na Bíblia fala que Diná gostava dele ou que queria casar com ele. Momento algum. Parece que era só ele mesmo querendo consertar a bagunça que ele fez, né? E o pior, ele manteve a Diná lá na casa dele. A Diná, depois do que ele fez com ela, ela não voltou lá para a casa do Jacó mais. Ela ficou lá junto com esse Siquém, na casa dele. O ruim de tudo, gente, é isso. Não fala nada sobre a Diná, só conta a história. A gente não sabe se ela estava lá por vontade própria, se ela queria ficar lá. Mas tudo deixa indicar que não, né? Pelo que ele fez com ela estava lá por conta dele mesmo. Não foi por vontade própria, não. E o Jacó ficou sabendo do que aconteceu com a Diná. E lá no capítulo não conta quem contou pro Jacó. Não sabe se foi. Assim, pode ter sido, né? Gente da cidade que viu o acontecido e contou, ou pode ter sido os próprios homens do pai do Siquém, que foi lá na hora de pedir a mão da Diná em casamento. E o pai desse Siquém, gente, ele chamava Amor. O povo do pai dele que foi lá com eles pedir a mão da Diná em casamento. E com isso a Diná ainda estava lá na casa deles. Só que o Jacó ficou calado no começo, ele não falou nada. Ele esperou os filhos deles voltarem lá do campo. Mas quando os filhos do Jacó ficou sabendo, gente, eles ficaram furiosos. Para eles, aquilo era uma vergonha para a família inteira. Aí chegou o pai do rapaz lá, o tal do Amor, falando que queria resolver tudo. Então ele falou, né, que o Siquém queria casar com a Diná e que pagava o valor que fosse para que isso acontecesse. Diz também que os povos podiam se unir, fazer negócios e assim se misturar, né, o povo da cidade com a família do Jacó. Só que os filhos do Jacó já estavam preparando um plano para eles. Então eles falou assim, que eles só aceitavam o casamento se o povo da cidade lá circuncidasse como eles. Só que isso era uma armadilha. E o povo da cidade aceitou. Todos os homens circuncidaram. E no terceiro dia, quando estava com mais dor e sem força, o Simeão e o Levi, que é os irmãos da Diná, entraram lá na cidade e mataram todo mundo. Todo mundo assim, gente, os homens, todos os homens da cidade eles mataram. Inclusive o Siquém e o pai dele, o Amor. Depois os outros irmãos deles chegaram ainda e pegaram tudo. Tudo que tinha na cidade, mulher, criança, animal, ouro, tudo. Foi vingança mesmo. E foi aí que eles tiraram a Diná lá da casa do Siquém. Ela ainda estava lá, gente. E ela só saiu depois que os irmãos dela mataram os homens tudo. E quando eles voltaram para casa, o Jacó ficou muito bravo. Ele falou assim, agora vocês colocaram a nossa família em risco, porque todos os povos vizinhos vão vir contra a gente. Mas os filhos responderam, o senhor queria que nossa irmã fosse tratada como qualquer uma? Como se não valesse nada? E o capítulo termina exatamente na resposta dos filhos do Jacó. Tá vendo, gente? Tanto que essa história é pesada.
Coitada da Diná, né, gente? Foi machucada, ficou calada, ninguém ouviu ela, ficou longe de casa e ninguém perguntou, né, o que que ela queria, o que que ela sentia. Todo mundo falava por ela, decidia por ela, né? E no fim, o que era para ser uma justiça virou uma vingança com sangue. E a família perdeu a paz, né? Qual que é o maior aprendizado desse capítulo? Que a gente aprenda a respeitar o outro. Porque olha a bagunça que vira a cabeça da gente. Foi certo o que esses irmãos fez para salvar a irmã Desi e honrar ela? Eu responderia sim. Tem horas que eu acho que sim, tem horas que eu acho que não. Olha a bagunça de sentimento, tá vendo? Mas uma coisa é certa, mulher naquela época só seria honrada assim. Foi exagero, mas só assim. Com isso eu concluo o capítulo 34. Muito obrigada a todos, um grande abraço e tchau, tchau.